Boa noite a você que acompanha a TV Canção Nova em tantas partes do Brasil e do mundo inteiro. Nós estamos chegando com o programa Além da Notícia e mais um assunto de atualidade que vamos tratar hoje aqui em nosso programa. Quinta Semana Social Brasileira e as eleições municipais que já estão às nossas portas. E bem, para falar desse assunto, a gente tem que falar de política e sabemos que a política é uma prática imprescindível para a definição da convivência entre cidadãos numa sociedade, contanto que a política seja exercida democraticamente. E diante de tamanha importância, um país tão vasto como o nosso, por exemplo, com cerca de 90% de cristãos, qual deve ser a nossa postura diante da política e como atuarmos também através dela? É o que vamos conversar no programa de hoje com Dom Guilherme Verlang, bispo de Ipameri, presidente da Comissão para o Serviço da Caridade, Justiça e Paz da CNBB. Dom Guilherme, boa noite e bem-vindo. Boa noite, é novamente um grande prazer poder estar na Canção Nova, especialmente também com você, que sempre é um prazer poder conversar, perguntas pertinentes, desafiadoras, que nos fazem interagir por meio da Canção Nova com tantos telespectadores. Certamente a nossa noite será especialíssima. Temos também aqui Gilberto Souza, da Comissão Brasileira Justiça e Paz, organismo vinculado à CNBB. Gilberto, boa noite. Boa noite, com alegria estar com você aqui na Canção Nova, que presta mais um serviço à sociedade brasileira, à democracia brasileira, numa noite dessa, discutindo temas tão importantes e fundamentais para a nossa história e para o nosso momento político. Gilberto, o que é a Comissão Brasileira Justiça e Paz? É um organismo vinculado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que nasce no contexto do Concílio Vaticano II, ainda nos anos 60, como extensão do Pontifício Conselho de Justiça e Paz, e posteriormente se vincula à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e tem uma ação na perspectiva da promoção da justiça e a paz, na perspectiva do ensino social da Igreja. Muito bem. Dom Guilherme, Semana Social Brasileira e eleições municipais, o tema que vamos conversar aqui hoje com os senhores. Semana Social Brasileira é uma semana, é um período maior, o que é? Bom, tem muita gente que confunde por causa do nome. Semana Social não é de segunda a sábado. Semana Social é um termo que se usa não só no Brasil, mas em vários países da Europa. Eu destacaria a França e a Itália, que tem mais semanas sociais realizadas. Quando a igreja toma a iniciativa de discutir um determinado assunto. Pode ser tanto para dentro da própria igreja, mas ligado a questões sociais, quanto pode ser um tema que seja referente a toda a sociedade brasileira. Então, tem semanas sociais que duram 1 ano, 2 anos, 5 anos. Nós estamos agora na realização já, desde a Assembleia dos Bispos de 2011 até maio ou setembro de 2013, na 5ª Semana Social Brasileira. Portanto, essa aqui vai ser 2 anos, 2 anos e meio de duração. Bem, e a Semana Social Brasileira, ela compete, está inserida numa das atividades da comissão da qual o senhor é presidente na CNBB, é a Comissão da Caridade, Justiça e Paz. O que mais trata a sua comissão? A minha comissão, da qual eu sou presidente, são 6 bispos, eu mais 5, que fomos eleitos. Eu fui eleito como presidente, depois indico outros bispos. Tratam todas as questões sociais. Ela é mais conhecida como Comissão 8. Nós temos mais de 20 pastorais sociais ligados à comissão nossa. Então, nós temos a pastoral da criança, nós temos a pastoral morador de rua, nós temos quilombolas, nós temos trabalho escravo, nós temos tráfico de pessoas, nós temos toda a questão política, a reforma política, nós temos trabalho escravo, nós temos toda a questão da terra, ligação com os movimentos sociais, tudo isso desdobra. Para dentro da igreja são pastorais sociais. As ações caritativas também da igreja se inserem na sua... Muitas vezes eu digo assim, mas é muita pretensão, mas uma forma simples de dizer que nós somos o rosto da caridade da igreja no mundo. Uhum. Né? Porque tem a comissão que cuida da liturgia, tem a comissão que cuida da catequese, a comissão que cuida da Bíblia, da doutrina, assim, do ecumenismo. Assim nós temos da juventude,
Nós temos essa nossa que cuida da questão social. Por isso, a questão da caridade, a questão da luta da justiça. Então, o Gilberto e nós trabalhamos profundamente, somos dois trabalhos distintos, mas interligados. Eu já começo aqui propondo que nós falemos de política. Nós estamos aí em ano de eleições e já daqui a pouco já votaremos nos próximos dias aí. Qual é a finalidade da igreja falar sobre política? Como é que a igreja fala de política? Política é todo ato humano. Não existe nenhum ato humano que não seja um ato político. A política partidária ou a política dentro de uma nação, dentro de um Estado, é desempenhar serviços para o bem comum de toda a sociedade. A política ela está a serviço do Estado para que todo cidadão, toda cidadã possam ter os seus direitos garantidos. Então, quando nós temos, eu pessoalmente, talvez o Gilberto possa pensar diferente, eu acho que a gente fala errado quando fala esse é um ano político. Esse é um ano eleitoral. Político é todo ano, político é todo dia, político é todo mês. Porque político são todas as decisões que se tomam em todas as instâncias de poder constituídos, visando o bem-estar, visando a vida, a defesa da vida de todos os cidadãos, de todas as cidadãs. Então a política tem a ver com o meio ambiente, a política tem a ver com as leis, a política tem a ver com a organização social. Então todo ano é um ano político. Esse ano nós temos um ano eleitoral, que é totalmente diferente. Quando tem um ano eleitoral, eu sempre digo assim, esse é um ano especial da graça de Deus. Porque onde aflora mais a cidadania. E aí depende de nós, cidadãos ou cidadãs, participarmos conscientemente de escolher quem vai exercer esse poder de coordenar. Apenas coordenar, ele não manda, ele coordena a organização social política da nação. Então, esse é um ano especial, esse é um ano de graça. E neste ano de graça, Gilberto, o que compete à igreja fazer? Como a igreja deve atuar? Antes, eu gosto muito da expressão, de uma feliz expressão do Papa Paulo VI, que sabiamente definiu a política como uma ação que busca o bem comum. É uma expressão que me acompanha durante muito tempo. E aí o Dom Leonardo, o Dom Guilherme e o Dom Leonardo também lá na CNBB, estimula muito a educação para o voto consciente, para que o cidadão católico vote na perspectiva do bem comum, pensando não só nos seus interesses pessoais, mas nos interesses daqueles que mais necessitam, que são os pobres, aqueles que mais necessitam, que são aqueles que não têm plano de saúde. Então, votar é votar consciente, não trocando o voto por questões de interesse próprio, mas pensando no bem comum. Agora, é interessante que nós temos percebido como que o povo brasileiro tem melhorado muito a qualidade no seu voto. Há 10, 15 anos atrás, era muito comum as pessoas trocarem rapadura, dentadura, por voto, porque achava isso natural, comum. Mais recentemente, depois de uma ação, inclusive, puxada pela Conferência dos Bispos do Brasil e coordenada pela Comissão Justiça e Paz, veio o projeto de iniciativa popular da Lei 9840, que passou a punir. Aí as pessoas começaram a pensar, não, comprar e vender voto é crime. Aí começou toda uma caminhada que desembocou agora no Ficha Limpa. Como que tem melhorado? E essa campanha certamente, porque é uma campanha de conscientização, sim, ela vai durar muito tempo para que a gente veja os resultados cada vez mais concretos. Claro. Porque não vai ser uma campanha de poucos anos que vai mudar esse hábito já secular, inclusive. Claro. Né? É troca de feira, é troca de... É uma feira pelo voto, é uma saca de arroz, uma saca de feijão pelo voto, é um animal pelo voto, aquilo que você citou. Em parte, é pela formação do Brasil. Nós nascemos como colônia e depois o coronelismo, que é tudo atrelado ao poder.
Então, nós temos um vício muito grande, como brasileiros, e até dentro da igreja, de um paternalismo, de fazer favores para o outro. E o outro vive feliz por receber pequenas migalhas, pequenos favores. E aí não querendo desagradar aquele que lhe favoreceu. Exatamente. Então, aquilo que o Gilberto está colocando, de fato, é um processo educativo. E aí você fazia a pergunta, a igreja dentro dessa política. Se a igreja é mãe e é mestra, não só no sentido estrito religioso, mas é mãe e mestra da humanidade. Porque se a igreja descende de Jesus Cristo, Filho de Deus, então a igreja é mãe e mestra da humanidade, deve levar a boa notícia a todos. A igreja não pode fechar-se sobre si mesma. Ela, por natureza, é missionária enviada ao mundo. Então nós temos uma obrigação de, percebendo essa falha na formação política brasileira, de nós puxar essa reflexão para que nós finalmente possamos, de fato, ser um país livre, um país independente. Por falar nisso, independência que se celebra no Brasil 7 de setembro, cada ano, não pode ser um fato que fica no passado. Independência é um processo a ser construído constantemente. E a igreja tem a sua participação nisso. Talvez nós tenhamos entrado muito tarde nesse processo. Entendi. Mas estamos no processo. Inclusive, eu soube que a presidente do TSE esteve na CNBB, tratando disso, inclusive, não era? Eu não sei se ela esteve na CNBB ou se foi a presidência da CNBB que esteve no TSE, mas que há uma busca de aproximação, de um trabalho comum tem existido. Muito bem. Dom Guilherme e Gilberto, o povo brasileiro está decepcionado com a política ou com os políticos, visto que o senhor separou muito bem agora as duas coisas? Gilberto, eu falo demais, aí eu deixo para você, depois eu falo também. Né? Bom, os políticos não é um ente assim separado do povo, né? Ele é parte, é do meio do povo que vem as suas representações. Então, toda vez que a gente se decepciona com um político, um determinado político, ele não caiu de paraquedas, ele foi fruto de uma eleição, ele ganhou a eleição. Então, nós temos que perceber, nos decepcionar, mas tem aquela coisa também da indignação positiva, de mudança, de alteração, de melhorar também a qualidade do voto, o que a gente tem dito mais recentemente. Mas a gente está vivendo um momento muito bonito também na sociedade brasileira. Vamos olhar com outro olhar. Imaginem só, pessoas que foram denunciadas há alguns anos atrás estão sendo julgadas nesse momento no Supremo Tribunal Federal. E nós queremos que não seja o ponto de chegar, nós queremos que outros casos similares, cheguem ao Supremo Tribunal Federal. A gente está passando por um processo de depuração na sociedade brasileira extraordinário. O Dom Guilherme pode recordar, nós nunca tivemos um momento tão importante, por exemplo, ter 25 anos com a mesma Constituição é algo novo no Brasil. Ter eleições a cada 2 anos é algo novo no Brasil. A gente tem que também ter o olhar celebrativo, também de celebrar nossas conquistas. Agora, por outro lado, tem muito a fazer também, né? Tem muitos políticos ainda que se instrumentalizam, que estão na política não na perspectiva do serviço, do bem comum, mas em busca de vantagens para grupos, para pessoas. Agora, o político ele é fruto também do eleitor. Eu já votei errado e já corrigi meu voto. E eu convido quem está em casa também a repensar também. Aqui em Brasília, eu sou brasiliense, não voto esse ano, mas tem mais de 5 mil municípios que vão escolher seus prefeitos, seus vereadores. Então é importante já começar a repensar quem votou no outro prefeito na eleição passada, analisar agora, e aí, ele cumpriu o que prometeu? O meu voto para o vereador trabalhou como ele se prometeu? Então, ele trabalhou os 4 anos ou foi só esse último agora para enganar? Os últimos meses, bem lembrado. Não é? Dom Guilherme, a sua parte nessa resposta. Bem, veja bem, você fez uma colocação que tem que se distinguir. Infelizmente, quando o povo se decepciona com um político, homem ou mulher, que ocupa um cargo, ele acaba colocando como que a política não presta. É falta de formação ainda. É um processo formativo que tem que crescer. Assim, quando um padre erra, um bispo erra, o povo fala da Igreja Católica. Quando um pastor erra, fala da igreja daquele pastor. Assim, quando um político erra,
Então o povo diz, eu detesto política. Na verdade, são duas coisas distintas. Nós precisamos melhorar cada vez mais a questão da formação da cidadania, porque a política, o exercício do poder político, só vai melhorar na medida em que nós, cidadãos e cidadãs, tivermos mais formação política. Estar na política tem que ser um prazer. Eu penso, e aí me desculpe todos os que pensarem diferentes, mas o voto ser obrigatório é sinal de imaturidade política de um país. Eu penso que o voto tem que ser livre, porque o cidadão, a cidadã, tem que se sentir corresponsáveis na escolha de quem vai exercer o poder serviço em favor do povo. Aí dá um bom debate que eu vou pedir para a gente continuar no segundo bloco, porque aí eu faria o seguinte questionamento. Mas se este povo ainda não tem a maturidade necessária para votar somente espontaneamente, se apresentando e não obrigado, não seria também um momento somente esse da obrigatoriedade? Mais para frente adquiriríamos a condição de votarmos se quisermos? A gente conversa sobre isso no próximo bloco. Logo disso aí, que isso é bom. E também no próximo bloco, eu quero perguntar para o Dom Guilherme aqui e para o Gilberto. Estamos em ano de eleições, portanto, a igreja apoia algum candidato? Como apoia? Pode apoiar? Deve apoiar? Mas ele comunga na minha paróquia. Ou será que eu não posso apoiar? A gente volta daqui a pouco.